Carta aos Coríntios com Emmanuel. Estudo das cartas de Paulo de Tarso à comunidade cristã de Corinto sob as luzes da doutrina espírita. Imitadores do Cristo. Compreender teus ensinos é um convite além do tempo, além dos costumes e das convenções de um povo. É buscar o germe da verdade além da nossa humanidade. Imitar-te os passos, eis o convite. Seguir-te, eis o caminho. Texto para análise. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos, como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que a desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 11 a 16. Nos deparamos com mais um texto que nos pede um esforço maior de interpretação, esse que trata de um costume da época, da forma como se via a posição do homem e da mulher diante da sociedade e de formas de comportamento que há muito abandonamos. Há muitos que, em nome de cumprir os dizeres bíblicos, promovem uma interpretação literal e passam a ter comportamentos totalmente estranhos aos tempos atuais. Por exemplo, a mulher usar um lenço ou um véu no templo religioso. Não obstante a prática ainda existir, isso simplesmente não faz mais parte de nossas vidas. Mas estudar as palavras de Paulo é, sobretudo, buscar os princípios que norteiam seus dizeres. Há sempre algo muito profundo por trás do que ele nos está oferecendo. E é em busca deste ensinamento que iremos sempre, o espírito da letra, que ensina, faz refletir e nos auxilia a melhor compreender o mundo em que vivemos e a nós mesmos. Vejamos o início, primeiro versículo do capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo sabia-se imperfeito e não estava lançando sobre si mesmo um modelo de referência a ser seguido ou reverenciado. Ele andava com Cristo, entre erros e acertos. Seu coração era sincero e buscava honestamente uma vida com comunhão com o Mestre. Nesse sentido, então, ele nos chama a viver desta forma, a caminhar com amor, como nos ensina Emmanuel.
Cada povo possui modos de proceder que lhe personalizam a presença no planeta. Aqui, a comunidade anda segundo a tradição, mais além, conforme o clima. E desde que a boa consciência esteja na base do caminho de cada um, todo estilo de andança é respeitável. Mas não nos será lícito esquecer que o Evangelho de Jesus nos oferece modelo imperecível neste particular. Andai em amor. Recomenda-nos o livro da vida. Estejamos assim, no passo de nossa época, buscando progresso e fazendo melhor ao nosso alcance para elevar o nível espiritual do nosso campo de ação. Contudo, é preciso não olvidar que somente conseguiremos caminhar na direção da felicidade e da paz, servindo-nos mutuamente e amando-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Logo após estes dizeres em que Paulo dá a sua vida como exemplo e testemunho de amor e dedicação a Jesus e ao próximo, ele passa a falar sobre a mulher. Vejamos o comentário de William Barclay sobre este trecho. Esta é uma das passagens que tem um significado puramente local e transitivo. À primeira vista, pareceria que só poderia interessar um antiquário, devido ao fato que tratam de uma situação que cessou de existir faz tanto tempo que já não tem importância para nós. Entretanto, essas passagens são de muito interesse, devido ao fato de que arrojam abundante luz sobre os assuntos e problemas domésticos da Igreja primitiva. E para aquele que tem olhos de ver, tem grande importância devido ao fato de que Paulo resolve por meio de princípios que são eternos. O problema era se na igreja cristã uma mulher podia tomar parte do culto com a cabeça descoberta. A resposta de Paulo foi abruptamente a seguinte: o véu é sempre sinal de submissão. O inferior o leva na presença de um superior. A mulher é inferior ao homem no sentido de que o homem é a cabeça do lar. Portanto, não é correto que um homem concorra a um culto público com véu e que uma mulher o faça sem ele. Até ali, deviam manter seus lugares no esquema das coisas. É muito pouco provável que no século XX aceitemos dessa perspectiva de que a mulher é inferior e está subordinada. Mas devemos ler este capítulo não à luz do século XX, mas à luz do século I. E ao fazê-lo, devemos recordar três coisas. Devemos ter em conta o lugar que ocupava o véu no Oriente. Até o dia de hoje, as mulheres orientais usam o yashmak, que é um véu longo que deixa à frente os olhos a descoberto, mas que chega quase até os pés. Na época de Paulo, o véu oriental escondia até mais. Cobria toda a cabeça e não com apenas uma abertura para os olhos e chegava até os pés. Uma mulher oriental que se considerasse respeitável nem sonhava, aparecendo em público sem ele. O véu era duas coisas. Era um signo de inferioridade, mas também era uma grande proteção. O versículo 10 é muito difícil de traduzir. Traduzimos-lo: por esta razão, a mulher deve considerar sobre a cabeça o sinal de que encontra-se sob a autoridade de outra pessoa. Mas em grego, em realidade, significa que uma mulher tem que manter sua autoridade sobre sua cabeça. William Hunsey o explica desta maneira: no Oriente, o véu é o poder, a honra e a dignidade de uma mulher. Com o véu sobre sua cabeça, pode ir a qualquer parte segura e com um profundo respeito. Não a veem. É sinal de má educação olhar a uma mulher com o véu na rua. Está sozinha. A gente que a rodeia não existe para ela, assim como ela tampouco interessa. É soberana na multidão. Mas sem o véu, a mulher carece de valor. Qualquer um pode insultá-la. A autoridade e a dignidade de uma mulher desaparecem junto com o véu protetor que descarta. No Oriente, pois, o véu é muito importante.
não só assinala a posição de inferioridade da mulher, mas também uma proteção inviolável de sua modéstia e castidade. Segundo ponto, devemos recordar a posição das mulheres para os judeus. Sob a lei judia, a mulher era muito inferior ao homem. Tinha sido criada da costela de Adão para ser uma ajuda idônea para ele. Havia uma parte de fantástica exegese rabínica que dizia: Deus não fez a mulher da cabeça para que não se orgulhasse, nem dos olhos para que não desejasse, nem da orelha para que não fosse curiosa, nem da boca para que não fosse conversadora, nem dos pés para que não se convertesse em uma entremetida e andarilha, mas sim da costela que está sempre coberta. Portanto, a modéstia deve ser sua principal qualidade. No versículo 10, nos encontramos com uma curiosa frase que diz que as mulheres devem usar véu por causa dos anjos. Não se está muito seguro do que isso significa, mas provavelmente se remonte à estranha e velha história de Gênesis 6, 1 e 2, que nos relata como os anjos caíram presa dos encantos das mulheres mortais e pecaram. Bem pode ser que a ideia seja de uma mulher sem véu, é uma tentação até para os anjos, devido ao fato de que uma velha tradição rabínica dizia que tinha sido a beleza dos longos cabelos femininos a que tinha tentado aos anjos. E o terceiro ponto, devemos recordar sempre que essa situação surgiu em Corinto, provavelmente a cidade mais licenciosa do mundo, e o ponto de vista de Paulo era que em tal situação era muito melhor errar por muito modestos e estritos que fazer algo que desse aos pagãos uma oportunidade de dizer que os cristãos eram muito laços, ou que pudesse ser causa de tentação para os mesmos cristãos. Seria muito equivocado pretender que esta passagem se aplicasse universalmente. Era de imensa importância para a Igreja de Corinto, mas não tem nada a ver com o fato de as mulheres deverem ou não usar chapéu para ir à igreja hoje em dia. Comentário 1 Coríntios, de William Barclay. Colocado o texto sob essa perspectiva histórica em que ele se encontra, com toda a dificuldade polêmica que as diversas traduções nos oferecem, penso que o versículo 12 nos dá o verdadeiro tom deste texto e sua sublime intenção. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Não importa em que tempo estejamos, quais os costumes da nossa sociedade, que a nossa sociedade nos impõe, nos quais acreditemos, ambos, homem e mulher, vêm de Deus, e nisto se igualam. A mulher já foi tida por coisa, por propriedade, devendo obediência em seus menores atos ao pai e depois ao marido. Hoje, não mais vivemos assim. Nossa sociedade se liberta aos poucos do medo e da opressão como diretriz, para dar ensejo à liberdade e ao amor. A mulher é capaz de atos de abnegação, e a maternidade é a mais sublime das tarefas que Deus concede aos seres. Durante muito tempo, apenas a mãe exercia o cuidado diário dos filhos. No entanto, hoje, nossa sociedade apresenta novos modelos, onde o homem é partícipe amoroso e imprescindível para o bom desenvolvimento dos filhos. Constata-se sem muito esforço que estamos aprendendo ao longo dos milênios que ambos, homem e mulher, procedemos de Deus, que é o amor em sua mais perfeita manifestação. E alegra-nos pensar que daqui a 2000 anos olharemos para trás considerando alguns costumes de nossa sociedade atual inaceitáveis para os novos padrões que construiremos, não apenas as mulheres, ou somente os homens, mas ambos, juntos, unidos, aprendendo um com o outro, com o que de melhor tem a oferecer. Usar um véu significava, à época, uma adequação aos costumes,
buscando demonstrar os atributos morais daquela mulher. Hoje, avançamos para não mais buscar na vestimenta a definição do caráter e da mulher e da moral de quem quer que seja, mas suas ações, suas atitudes, seu modo de viver é que falam por si, refletindo a beleza que o ser já adquiriu dentro de si. No livro Paulo e Estevão, encontramos um belíssimo diálogo entre Abigail e Saulo, dando-nos a dimensão que este enlace entre homem e mulher guardava à sua época. Saulo apertou-lhe as mãos com mais enlevo, redarguindo deslumbrado: dar-te-ei por minha vez meu coração dedicado e sincero. Abigail, meu espírito estava possuído somente do amor à lei e a meus pais. Minha mocidade tem sido muito inquieta, mas pura. Não te oferecerei uma flor sem perfume. Desde os primeiros dias da juventude, conheci companheiros que me incitaram a lhe seguir os passos incertos, na embriaguez dos sentidos, precursora da morte de nossas preocupações mais nobres neste mundo. Mas nunca traí o ideal divino que me vibraria a alma sincera. Depois dos estudos iniciais da minha carreira, encontrei mulheres que me acenavam, levadas por uma concepção perigosa e errônea do amor. Em Tarso, nos dias suntuosos dos jogos juvenis, após a conquista das melhores láureas, recebia de jovens inquietas declarações de amor e propostas de núpcias, mas a verdade é que permanecia insensível a esperar-te como heroína ignota do meu sonho, nas assembleias ostentosas de púrpuras e flores. Quando Deus aqui me conduziu ao teu encontro, teus olhos olharam no lampejo de sublimes revelações. És o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio. Serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Enquanto a moça sensibilizada e venturosa tinha os olhos mareados de pranto, o fogoso mancebo continuava: viveremos um para o outro e teremos filhos fiéis a Deus. Serei a ordenação da nossa vida, serás a obediência em nossa paz. Nossa casa será um templo. O amor a Deus será a sua maior coluna. E quando o trabalho exigir minha ausência do altar doméstico, ficarás velando no tabernáculo da nossa ventura. Sim, querido, que não faria por ti? Mandarás e obedecerei. Serás a ordem de minha vida, e eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser teu bálsamo de ternura. Quando estiveres fatigado, lembrar-me-ei de minha mãe, e adormecerei tua alma generosa com as mais formosas orações de Davi. Interpretarás para mim a palavra de Deus. Serás a lei, serei tua serva. Trecho do livro Paulo e Estevão. Mas, muito mais que os costumes da época, o que o esperavam da vida em comum, o que fala alto neste texto, é o profundo amor e entrega que ambos estavam dispostos a oferecer um para o outro. Não nos percamos em críticas a Paulo, acusando-o de machismo ou de desprezar as mulheres. Ele foi um homem do seu tempo, mas ainda assim soube ir além das convenções sociais de uma sociedade que considerava a mulher apenas como uma coisa para colocar a amada de sua alma no mais alto lugar do seu coração e de sua vida. Abigail foi-lhe, mesmo depois de desencarnada, a companheira que lhe serviu, consolando e dando-lhe forças renovadoras de esperança e refazimento. Emmanuel nos oferece belíssima mensagem sobre as mulheres do primeiro século. Ele, que teve em Lívia sua esposa enquanto senador romano, o anjo tutelar que lhe levou ao Cristo, iniciando seu processo de redenção. Do livro Religião dos Espíritos, A Mulher ante o Cristo.
toda vez que nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga, quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral, das trevas para a luz. E entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sobre a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nascituro. Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.